Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as encomendas por aí? Eu sou Deia Crochês, né? Eu sou Andréia, faço crochê aqui nesse canal. Tem um pouco de tudo aqui, como vocês sabem, né? E hoje eu vim trazer para vocês um crochê e fala. Por aqui a gente está tentando se reerguer de tudo que aconteceu. Bom, a Pandora tá aqui, né? A Pandora não me deixa. Ultimamente ela tá muito grudada comigo. Acho que os animais, eles sentem, né? Tanto ela como o gato. Eles têm ficado muito grudados comigo, assim. Às vezes é por isso, né? Por o sentimento que eles têm mesmo. Como eu coloquei no título, né? É um crochê e fala do luta a luta, né? A gente tem vivido esses dias aí tristes, né? Pela partida da minha sogra, mas ao mesmo tempo, assim, um misto de tristeza e gratidão por ela não ter ficado numa cama, por ela não ter sofrido, né? Então a gente pensa em tudo isso. Bom, eu vim fazer esse vídeo porque, assim, às vezes pelo vídeo eu consigo externar um pouco dessa dor, né? Talvez eu vá precisar parar um pouquinho o vídeo para respirar, porque eu vou me emocionar. Mas depois eu volto de novo, tá? Coloquei um cobertorzinho aqui pra Pandora, como eu falei pra vocês, ela tá bem grudada comigo. Eu vou pro quarto, ela vai pro quarto, vou pra sala, ela vai pra sala. E hoje eu tô aqui na sala da minha casa, né? Decidi gravar o vídeo aqui pra ficar mais confortável também, né? Na mesa é muito desconfortável. Tô fazendo esse tapetão aqui, ó, de olho grego, tá? Vou ser bem sincera com vocês, não gosto de olho grego. Mas tô fazendo, a cliente pediu, eu tô fazendo. Bom, vocês vão ouvir um pouco de barulhos externos, porque aqui tem cachorros, tem papagaios, periquitos, muitos. Os vizinhos têm papagaio, então é bem barulhento, assim, de passarinho. Eu amo passarinho, gente, mais solto, né? Pelo amor de Deus. Gosto de passarinho preso, não. Mas, assim, voltando ao assunto, né, pessoal? A gente ainda anda muito triste. É, e, assim, a gente tenta amenizar um pouco a tristeza com o trabalho, né? Eu trabalho fora, como vocês sabem. Hoje é sábado, ontem foi feriado e a minha sogra faleceu foi no começo do mês. Então a gente tá tentando assimilar e aceitar tudo o que aconteceu, porque a gente sabe que é tudo no tempo de Deus, né? Deus, ele sabe o que faz. Ele sabe a hora certa, né? Então a gente tem que buscar mais com fé e aceitar, né? Todos os dias a gente tem orado muito por ela, pela boa pessoa que ela era uma ótima pessoa. Quem me conhece, né, quem tem intimidade comigo sabe o quanto eu falava muito bem dela. Minha sogra era uma mãe para mim, uma segunda mãe. E vou tentar aqui falar e crochetar ao mesmo tempo, né? Como eu disse pra vocês, ela era uma segunda mãe pra mim, aquela pessoa que eu podia contar mesmo, sabe? E ela morou um tempo comigo, então por isso eu sinto mais nela, era mãezona mesmo. E ela me chamava de filha, eu era a filhona dela, né? Eu nunca gostei muito de WhatsApp, assim, de conversas no WhatsApp. E assim, às vezes ela me mandava mensagem, sabe? E ela era muito fã do meu trabalho, ela gostava muito do que eu fazia. Tudo que eu fazia ela elogiava e ela era minha incentivadora, sabe? Por isso que eu pensei em parar com o canal e tudo, mas a minha sogra era a minha principal incentivadora, ela não ia gostar que eu parasse. Então, eu tive forças para continuar, né, pessoal? E também cheguei aí aos 1.000 inscritos. Então, isso me ajudou bastante esses dias, tem me dado ânimo, tem me dado forças. Cada mensagem de vocês, assim, não sobre o acontecido, mas sobre o meu trabalho mesmo, tem me trazido muita força. Eu tenho recebido bastante feedbacks, né? E pessoas se inscrevendo no meu canal. Então eu fiquei muito feliz esses dias pela movimentação do canal mesmo em si. E daí decidi vir fazer esse projeto e falar com vocês, porque como eu abri meu canal para fazer vlogs, então assim, vocês precisavam saber do que tinha ocorrido, né?
e eu não gravei esses dias. O que foi ao ar, o que eu coloquei, foi tudo coisas que eu já tinha gravado. Eu só editei e joguei. Então, nesses últimos dias eu não tive muitas forças para gravar. Aí hoje eu vim fazer esse crochê e fala com vocês. Eu tirei uma soneca, né? Eu gosto sempre de dormir à tarde. Então eu tirei uma soneca para conseguir vir aqui, ter forças, né, para conseguir vir aqui e falar com vocês. E, pessoal, assim, a gente tem usado muito o trabalho como uma válvula de escape, tá? O meu marido trabalhava 8 horas por dia, hoje ele tá trabalhando 14, ele tá ficando muito mais no trabalho para poder, né, não esquecer, mas acho que assim, dar assim, ter uma ocupação, né, pra mente, para não ficar pensando tanto. E eu também, eu que não pegava encomenda, pelo dinheiro também, né, pessoal, porque a gente tá numa fase bem difícil da nossa vida, assim, uma fase de dívida, sabe? Chega final de ano, a gente sabe que janeiro tem também IPVA, tem uma coisa, tem outra. E esse final de ano também foi muito difícil pra gente, porque até que eu peguei a encomenda e eu tô virando à noite. Às vezes eu fico até 2 horas da manhã fazendo crochê, porque eu peguei bastante encomenda. Pra poder aumentar a renda, né? A gente teve uns probleminhas aí, cortaram nossa energia. Foram muitos gatilhos, pessoal, foram muitas coisas que assim foram me puxando pra uma depressão mesmo. Que eu fiquei bastante dias mal, assim, sabe? E agora eu tô procurando me reerguer. Quando eu tava procurando me reerguer, aconteceu isso com a minha sogra, né? Cortaram nossa energia, porque quando colocaram a energia que a CPFL colocou os postes de luz, eles colocaram tudo errado. Tanto os postes de luz, ou poste de luz não, o relógio, né? Tanto o relógio de luz quanto o relógio de água, foram tudo trocados. Então o nosso relógio de luz, ele estava lá com o vizinho 2 casas acima. E o deles estavam com a gente. E a gente tava pagando a conta de energia deles, tudo certinho, assim, atrasava, assim, mas pagava, sabe? E quando eles pediram pra trocar, pra fazer essa troca, eles avisaram a gente, mas a gente não tava muito legal também esses dias. E a gente acabou não dando bola, eles foram lá e trocaram. E não pagaram 2 contas de luz e vieram aqui cortaram nossa luz. E a gente ficou acho que uns 4 dias sem energia. E foi difícil de religarem, porque eles vêm, né? Eles vêm e se não tiver ninguém em casa, eles voltam. Na verdade, eles fazem tudo pra cobrar, né? Porque, igual meu marido falou, cada vez que eles passam na casa e não tem ninguém, eles cobram por isso. Então, a gente ficou uns 4 dias sem energia e acabamos pagando uma cacetada de energia. Foi bem, assim, frustrante, sabe? E a água, do mesmo jeito, pessoal. Só que a água é com a minha vizinha de condomínio, né? É a minha vizinha, minha casa é geminada. Então, a água foi trocada com ela, não foi trocada com o vizinho lá de cima. Então, menos mal, né? E com ela a gente se entende super bem, assim. Ela, quando eu fui falar com ela sobre as trocas, ela mesma falou que ia resolver e resolveu realmente, tá? Já tá tudo resolvido. Mas assim, igual eu falei pra vocês, então foi muitos gastos, muita coisa. E daí veio a minha sogra ficou internada, então era viagens que o meu marido fazia. Então tudo isso, pessoal, foi, né, calhando da gente ter bastantes gastos. Mas voltando a falar, né, do assunto lá do luto, né? A gente tá vivendo, assim, o luto ainda, estamos tentando assimilar tudo o que aconteceu. O meu esposo tá bem, né? Eu não vejo ele chorar, pessoal, eu não vejo ele triste, ele tá sempre alegre, sim, alegre, sabe? Ele é uma pessoa muito quieta, então não vi ele chorar até agora. Eu já desabei várias vezes chorar, chorei. E é bom chorar, né? É bom a gente ter esse momento pra lavar a alma, né, mesmo. Então, a gente tá vivendo, sabe? A gente tem conta pra pagar, então a vida continua, os boletos continuam vindo do mesmo jeito, então a gente fica com as lembranças boas, né? Com tudo que ela fez de bom. Minha sogra era um ser de luz e ela tirava a roupa do corpo, né? Pra dar pra gente se precisasse. Teve uma época quando a gente casou, né? Quando a gente foi morar junto, eu e meu esposo. Estamos juntos há 13 anos, né? Assim, no início, a gente passou muita necessidade, né? Porque meu esposo era motoboy e ele teve uma época que ele bateu a moto
e ela chamava a gente pra ir comer lá na casa dela, porque ela sabia que a gente não tinha que comer em casa. Então, foi uma época muito difícil, que eu não tive ajuda nem dos meus pais, mas ela e o meu sogro também, que é falecido, né? Meu sogro faz 5 anos que faleceu. E ela dava um jeito de fazer comida na casa dela a mais pra gente poder comer lá, pra gente não precisar comprar, né? Porque ela sabia que a gente não tinha dinheiro pra fazer compra. Fica muito difícil da nossa vida, né? Que era começo de casamento e tudo. E eu tive muito apoio dela. Então, por isso que eu falo, ela é um ser de luz mesmo. Era uma pessoa maravilhosa. Quando eu vejo as pessoas falando mal de sogra, eu fico só pensando, nossa, minha sogra é tão boa, né? Eu falava, minha sogra é tão boa. Era uma pessoa que é muito caprichosa, era uma pessoa que, nossa, ela gostava muito de cuidar da casa, sabe? Eu sempre fui muito, assim, não relaxada, é que a minha mãe não tinha esse hábito de cuidar da casa, de ter pano de prato sempre limpinho, sabe? Essas coisas assim de dona de casa mesmo. E a minha sogra tinha, ela não deixava uma louça na pia. Ela era muito cuidadosa com tudo. Então, umas coisas eu aprendi com ela, eu fui pegando o jeitinho dela, então me dava muito bem com ela. Então, a gente tem sofrido muito por conta disso, né? Ainda mais que eu não pude vê-la, eu não consegui ir dar o último adeus, mas o que eu falo, o que eu fiz em vida, né? Ela gostava muito de flores e as particularidades dela, ela gostava muito de flores, então sempre que eu podia dava uma flor para ela. Inclusive depois que ela faleceu, a flor que ela mais gostava aqui em casa, ela floresceu. Né? E outra particularidade também, que no dia que eu conheci a minha sogra, choveu. E no dia que ela partiu, choveu também. Falei pra vocês que eu ia precisar parar um pouco, né? No dia que ela partiu, choveu muito, gente, choveu muito. Choveu a noite inteira. Então, acho que ela me visitou naquela noite, ela acalmou meu coração, sabe? E que eu amava muito, tinha muito amor por ela mesmo. Então, o que eu falei pra vocês, choveu, choveu e choveu quase a semana inteira. Então, né, foi uma visita dela e uma despedida, né? E eu não pude me despedir, né? Quando meu marido chegou com as coisinhas, que eles repartiram as coisas dela, quando ele chegou com as coisinhas dela, foi o momento que eu mais sofri, que eu mais chorei, que eu desabei. Porque não cai a ficha, né? A gente. Tem hora que eu acho ainda que ela tá viva. Então eu ainda não caiu a ficha. Tem dias que eu penso assim, nossa, mas será que é verdade? Não sei o que. A gente ainda demora a cair a ficha, né? Mas como eu falei pra vocês, a gente tá tentando assimilar, né? Eu não falei até agora do que ela faleceu. Ela teve paradas cardíacas, ela tinha probleminha no coração. E ela também estava com a pressão muito alta. A pressão subiu bastante também. Então ela teve várias paradas cardíacas, ficou uma semana internada, acho que foi uma semana internada. E ela, como meu marido falou, ela queria ir, ela não queria ficar sofrendo e não queria ficar dando trabalho, porque ela não gostava de dar trabalho pra ninguém. E é isso, pessoal, assim, a gente tem se agarrado muito na fé. Acho que a gente aumentou a nossa fé, a gente tem ido à igreja, né? E isso tem nos dado forças, né? Pra seguir em frente. Só Deus mesmo. E aí no domingo a gente também começou uma obra que está num projeto de quitanda solidária, né? Que a gente leva alimentos, são verduras e legumes, né? A gente leva verduras e legumes para a população carente. Também para fugir um pouco para não ficar pensando tanto, né?
Aí a gente começou esse projeto e a gente só pede que esse projeto dê super certo, né? Que a gente se voluntariou nesse projeto. E, assim, um louvor que eu acho muito lindo, que eu ouço sempre, né? Que enquanto a gente cuida da dor do outro, Deus cuida da nossa dor, né? Então a gente colocou na nossa cabeça que a gente ia ajudar mais o próximo, né? Ia fazer mais projetos, ia se voluntariar, porque enquanto a gente estivesse cuidando da dor do outro, Deus vinha e cuidava da gente, como tem cuidado, né? Ele tem cuidado muito de nós, não deixando faltar, né? Nada faltar, a gente está honrando nossas contas, estamos correndo atrás de uma coisa e de outra e conseguindo sobreviver e viver essa dor. Na verdade, a gente tem que viver o luto, a gente não pode, né? Tem horas que a gente para, a gente chora um pouco, depois continua, né? E eu vim aqui hoje externar isso pra vocês, né? Porque eu gosto dessa rede social, eu gosto muito do YouTube, porque o YouTube eu posso ser eu mesma. As outras redes sociais, não. As outras redes sociais parece que as pessoas criticam mais a gente, sabe? E aqui eu não tenho, assim, o que eu posto, as pessoas ou elas assistem ou elas não assistem de jeito nenhum. Então, eu gosto muito do YouTube por causa disso, porque a gente pode ser a gente mesmo, né? A gente pode chegar aqui e se despir da gente mesmo e tirar as máscaras e falar o que a gente é, a realidade, né? Não igual as outras redes sociais que você posta uma foto lá toda maquiada, toda cheia de filtro e se esconde atrás dos filtros, esconde atrás das palavras bonitas e passa, né? Aqui não, aqui é o cru mesmo, somos nós mesmos, então eu gosto do YouTube por causa disso, porque eu posso chegar aqui e o que eu falar aqui, né, é a realidade mesmo. Aí a pessoa gosta, ela vai se inscrever no seu canal. Vim fazer esse projeto e fala, né, só para explicar mesmo tudo o que aconteceu. Talvez demore um pouco para sair o próximo vídeo, porque eu ainda estou, como eu disse para vocês, assimilando, tentando me reerguer, né, tentando fazer com que eu consiga trabalhar, né? E como eu disse para vocês, a minha sogra era muito, ela me incentivava muito, ela era minha fã, né, fã do meu trabalho. E tudo que eu fazia, ela me elogiava, ela gostava muito. Ultimamente também ela estava fazendo crochê e ela era costureira, ela era muito boa costureira. E ultimamente ela já não estava enxergando muito bem mais, porque ela estava só trabalhando só com um olho, porque o outro olho ela perdeu. Mas ela tava, ultimamente ela tava gostando bastante, porque eu tenho uma cunhada que faz crochê também muito bem, por sinal. Então a minha sogra também tava fazendo crochê, então ela tava super feliz ultimamente, né? Mas Deus sabe o que faz, né, gente? Ele é o Deus de todas as coisas. Se, como diz aquele louvor, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, a gente colocou nas mãos dele e é aquele negócio, né? A gente tem que colocar e não tirar, né? Não houve essa revolta, a gente está vivendo o luto de uma forma pacífica com Deus. A gente entregou na mão dele, então ele soube o melhor caminho. Ele soube o melhor para ela, né? Não adiantava ela ficar nesse mundo sofrendo, a gente sofrendo também, porque não moramos perto dela, não, a gente mora a 4 horas de distância, morava a 4 horas de distância, então a gente está continuando a vida. Até parei aqui meu crochê, né, pra falar com vocês. Está continuando a vida, apesar de ser muitos gatilhos pra mim, né, que já sou uma pessoa depressiva, né. Então, foi um gatilho, mas ao mesmo tempo eu tô conseguindo, sabe, com o meu trabalho, assim, como que fala, ocupar a minha cabeça, ocupar a minha mente, né.
Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu só precisava vir contar pra vocês como que eu estou reagindo. Igual eu falei pra vocês, peguei muitas encomendas, então não tenho tempo pra sofrer. Às vezes, no meio do meu crochê ali, eu sofro um pouquinho, choro, né? Acontece na vida, acontece alguns gatilhos no trabalho, eu choro também. Chorar é bom, sabe? Pra você que tá vivendo o luto, assim como nós, né? Chore mesmo. O choro limpa, né? O choro, ele é científico, né? Que o choro, ele consegue aliviar. Ele é um calmante. Precisa viver o luto, a gente precisa aceitar esse luto. Não adianta você querer ser forte o tempo todo, ser valentão o tempo todo, né? A gente precisa chorar, sim, né? E é isso que eu vim falar com vocês, pessoal, e agradecer todo mundo que tá comigo, todo mundo que deu forças, que está dando forças, né, que vem comentando nos meus vídeos, que vem me acalentando de alguma forma, né. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Foi um crochetando e fala bem rapidinho, só pra contar mesmo o que aconteceu, né, que eu falei pra vocês que tudo que tivesse de novidade, isso aí não é novidade, né, uma coisa que aconteceu, infelizmente, né, mas eu precisava vir falar pra vocês, porque igual depois que eu transformei meu canal em vlog, coisa assim, eu tenho que dar um parecer pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Deixa seu like, pode deixar sua mensagem de apoio também, se você quiser. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Se você também estiver vivendo isso que a gente está vivendo, tá? Eu desejo pra você muita força, muita garra, muita fé. A gente tem que ter fé, viu? Porque se a gente não tiver fé, qualquer coisa derruba a gente. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.